Olá, meu nome é Thaís e eu sou Life Coach. E o tema de hoje é a respeito de alinhamento entre falar e agir. Nunca pensou sobre isso? Então vamos começar rapidinho que você já vai entender, ok? Eu tenho visto e tenho recebido muitas reclamações em relacionamentos que eu consegui perceber uma linha muito comum entre eles, né? A linha do falar e agir, elas não estão muito alinhadas, né? Então a pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Ou então faz uma coisa e fala outra, né? Não dá certo quando a gente caminha, quando a gente vive assim. Por que não? Vou te dar exemplos que você já vai entender, tá? Eu consegui diagnosticar principalmente em 3 grupos de relacionamentos. Relacionamentos entre pais e filhos, né? Relacionamentos entre professores e alunos. E relacionamentos profissionais que exista algum tipo de cargo hierárquico, tá? Diferenças de hierarquias entre eles. Então, quais são os tipos de reclamações? Por exemplo, entre pais e filhos, né? Poxa, eu falo tanto pro meu filho pra ele não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Meu filho não me respeita, meu filho não me obedece mais, eu não sei mais o que fazer. Entre professores e alunos, né? Nossa, na sala de aula, meus alunos não me respeitam mais, eu falo uma coisa, eles estão nem aí, eu fico lá colocando aula na lousa, eles nem prestam atenção no que eu tô falando, na hora que eu vou dar uma coisa, tá conversando, o outro tá fazendo outra coisa, eu não consigo mais ter o controle na sala de aula. Outra, em relacionamentos em que tem algum cargo hierárquico. Poxa, eu falo para todos os meus funcionários, faz isso, faz aquilo. Às vezes eles até fazem, 1 dia, 2 dias, depois não faz mais. Ou então eu falo uma coisa e aí eles não conseguem manter e não faz. Eu não sei mais o que fazer, eu não consigo ter voz ativa, eu não consigo que eles me respeitem, eu não consigo ter um posicionamento. Nesses 3 casos, exemplos que eu tô dando, você pode jogar para inúmeros tipos de relacionamentos, tá? Eu vou restringir esses 3 porque senão a gente acaba ficando aqui muito tempo e falando de quase todos os relacionamentos. Mas esses 3 grupos, eles são bem específicos e eu tenho recebido reclamações a respeito disso, tá? E o que é comum a respeito disso? Nos 3 casos eu acendo a luzinha vermelha aí de tipo, presta atenção que alguma coisa tá errada e você precisa mudar, certo? Partindo sempre do princípio que a gente não consegue mudar o outro, né? A gente tem que mudar a gente. Como a gente se posiciona frente ao outro, ok? Então, nesses 3, o alerta geral é o quê? Em todos esses discursos e esses exemplos que eu dei, sempre a culpa, a responsabilidade está sendo do outro. E não é assim que funciona, né? A gente não pode ficar sempre colocando a responsabilidade, a culpa no outro, né? Então hoje o que eu quero que você faça é o caminho inverso. Eu quero que você comece a questionar realmente qual é o seu posicionamento nesse relacionamento. Você como pai, você como mãe, qual que é o seu posicionamento frente a seu filho, a seus filhos, né? Você fala para eles não fazerem tal coisa, mas e você? Faz? Como que anda o alinhamento entre o discurso e a ação? Porque falar é muito fácil, né? Até papagaio fala. Então, quando você fala uma coisa, mas não faz, você está dando qual exemplo? O exemplo é sempre, primeiro imitado, né? Modelado através da ação. Isso acontece desde as crianças pequenininhas, quando elas são bem pequenininhas e elas estão aprendendo. Qual que é a primeira maneira delas aprenderem? Modelagem, é imitar. Então, esse que é o meu questionamento de hoje, é esse processo que você tem que fazer de volta. Questionar você. Qual que é o seu real posicionamento nesse relacionamento que você está? Entendeu a diferença? Você vai parar um instante de falar que o outro não te obedece, que o outro não te respeita, que o outro não te dá, não deixa você ter voz, não deixa você ter ação. E você vai o quê? Prestar atenção em como você está se colocando nesse relacionamento. Qual que é o seu real posicionamento? Qual que é o seu real discurso e ação? Alinha isso um pouquinho, que com certeza vai fazer diferença nos seus relacionamentos, ok? Coloque em prática, que eu tenho certeza que vai ajudar. Vamos lá? Até o próximo vídeo.